Olá, bem-vindo ao nosso canal IC Medic Center, Saúde, Beleza e Bem-Estar. Eu sou o Dr. Lourival de Campos e hoje vou falar sobre insuficiência cardíaca, que vocês conhecem como ICC. Você já se sentiu um pouco de falta de ar, cansaço, a hora que vai subir uma rampa de escada, ou você vai deitar e você tem que botar 1 ou 2 travesseiros porque está lhe faltando ar? O que pode ser isso? Isso pode ser insuficiência cardíaca congestiva. O que é insuficiência cardíaca? Insuficiência cardíaca trata-se de uma síndrome crônica, caracterizada pela incapacidade do coração de funcionar adequadamente como uma bomba, por déficit de contração ou relaxamento. Assim, o coração não consegue suprir de oxigênio e nutrientes para ele mesmo e para o organismo inteiro. A insuficiência cardíaca acomete qualquer faixa etária, atingindo de 1 a 2% da população, sendo que para a faixa maior que 55 anos, existe um risco de aproximadamente de 30% de desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Como é uma agressão progressiva no organismo, aumenta com a idade. E aos 70 anos, acomete já 10% da população. O próprio coração e o organismo como um todo, se não tratado em tempo e de forma apropriada, irá reduzir a qualidade de vida, consequentemente antecipar a morte. Quais são os tipos de insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca sistólica, que é um déficit de contratilidade do coração, ou a diastólica, que é uma alteração de relaxamento das câmaras cardíacas que pode comprometer os ventrículos esquerdo e direito ou até mesmo ambos. O que causa a insuficiência cardíaca? Como via final comum das agressões do coração, em que os fatores de risco cardiovasculares mais importantes são hipertensão arterial, ou neste caso, já em conjunto com diabetes, hipertensão, deslipidemia, tabagismo, sedentarismo, tudo isso levam à aterosclerose, que seria a obstrução na parede das artérias, uma doença arterial coronariana, que levam a isquemia miocárdica e infarto agudo do miocárdio, e de uma forma ou de outra leva ao déficit na circulação coronariana, repercutindo na contração do próprio coração. As outras causas são febre reumática, comprometendo válvulas cardíacas, com atividade inflamatória e alteração com fibrose, degeneração e calcificação das válvulas cardíacas. Uma outra causa são as causas congênitas. A doença congênita pode ser tratada e abordada na fase também adulta, mas quero chamar a atenção das mães para as crianças que não ganham peso e têm um desconforto respiratório importante para sugar o leite. Neste caso, pode-se tratar de doença congênita. Chamo atenção novamente. Pode ser que a sua criança tenha cianose, fique roxinha a hora que vai mamar. Em casos assim, não deixe de procurar o seu médico. Outras causas de insuficiência cardíaca pode ser alcoolismo, pode se tratar de doença autoimune, pode se tratar de pessoas que estão em tratamento de câncer e também pessoas soropositivas. E tivemos agora na pandemia muita gente comprometida com insuficiência cardíaca por Covid-19. Outras causas são por toxicidade também pericárdicas ou drogas psicoativas, crack e outras substâncias, e também por parasitas. No Brasil ainda temos doença de Chagas,
causada pelo triponossoma cruzi. Então, o que acontece com a pessoa para ter essas manifestações de insuficiência cardíaca? Elas começam a apresentar cansaço aos esforços, pode começar por grandes esforços. Com o tempo, elas passam a não tolerar mais o grande esforço, tendo cansaço aos médios esforços e, finalmente, podem ter cansaço em repouso, deitadas, elas não toleram o decúbito, ou seja, 2 travesseiros não resolve. E muitas vezes a pessoa amanhece sentada por falta de ar e descompensação do coração. O que acontece é uma retenção do sangue nos pulmões e a pessoa passa a apresentar falta de ar, que na gíria o pessoal diz que a pessoa está com água no pulmão, e aí ela ficou internada por causa dessa descompensação. Como fazer o diagnóstico da insuficiência cardíaca? O importante do diagnóstico é afastar outras causas. A pergunta é: a pessoa está com falta de ar, cansaço pela insuficiência cardíaca ou por outras causas? Então você tem que descartar anemia, insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crônica, tem que afastar outras causas. Aí sim você vai configurar e determinar que causa é que está dando aquele quadro e se realmente confirmar que é insuficiência cardíaca. Como é feito o diagnóstico? Evidente que dependendo do lugar que você está no Brasil, você pode usar de eletrocardiograma, raio-x de tórax e fazer outros exames. Mas se você me perguntasse quais são os 2 exames essenciais para fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca, eu diria o ecocardiograma, porque você vai ver se a pessoa está com insuficiência cardíaca com fração normal ou coicefero. O que é essa sigla? É uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção, o quanto o coração manda para frente, reduzida. Além disso, temos o BNP. O que é BNP? É um peptídeo natriurético do tipo P. Se ele tiver elevado acima de 100 já está alterado, mas acima de 400 o indivíduo confirma a insuficiência cardíaca, que pode estar em níveis bastante altos. Como evitar a insuficiência cardíaca? Bem, na verdade, o ideal é passar ao médico rotineiramente, fazer check-up para você ver se os sintomas que você apresenta já são sinais de início de insuficiência cardíaca ou uma alteração clínica qualquer. E aí sim você terá o tratamento adequado. É claro que não podemos esquecer que a insuficiência cardíaca é uma das patologias que pode reter líquido. Então, algumas atitudes não farmacológicas, ou seja, restrição de líquido, restrição de sal e orientação para a vida, para adequar o exercício, já são atitudes importantes. Mas temos tratamento específicos para cada etiologia da insuficiência cardíaca. Se a pessoa tem uma doença do músculo, porque já viu que não é comprometimento de coronárias, é do músculo cardíaco, ela vai receber um tratamento. Se é coronárias, ela poderá precisar de colocação de stent, abertura de artérias, colocação de uma prótese, e aí sim vai tratar especificamente a doença coronariana. E se tratar de uma causa valvar, poderá ser submetido à cirurgia de válvula. Se for uma doença congênita, poderá ser submetido a um procedimento cirúrgico, corrigindo a deficiência que a pessoa apresenta. Além disso, poderá ter necessidade de outros recursos, que às vezes a pessoa tem comprometimento de frequência cardíaca e tem que botar marca-passo cardíaco. Outra situação de insuficiência cardíaca muito grave, às vezes precisa colocar um marca-passo que comanda 2 câmeras, sincronizando o coração. Outras vezes, desfibriladores, para controlar a arritmia cardíaca. E por último, muitas vezes, a necessidade de usar uma máquina, uma bomba externa, para manter o coração funcionante, para preparar e conseguir um órgão, um coração, para fazer o transplante.
E aí sim poderá o indivíduo melhorar a qualidade de vida e aumentar a sua expectativa de existência terrena. Quanto à parte farmacológica, então existe um arsenal específico para tratamento de insuficiência cardíaca. Porque se você tem uma insuficiência cardíaca úmida, muita água, então você vai usar diurético e outros medicamentos beta-bloqueadores para você compensar o quadro clínico. Mas há situação em que você precisa, além de ter procedimento coronariano, por exemplo, com stent, etc., e também usar outros medicamentos que são essenciais, principalmente bloqueadores de enzima conversora, outros bloqueadores de AT1 e outros medicamentos que poderão, além dos beta-bloqueadores, drogas vasodilatadores, nitratos, hidralazina e uma série de medicamentos que são associados em momento oportuno. Para cada caso vai exigir um tipo de tratamento. E, além disso, você tem que fazer um acompanhamento para ver o grau de melhora. Se o indivíduo não melhora, tem que melhorar a performance do que diz respeito à ordenação de medicamento e resposta clínica. Por isso que tem que ser monitorado. Se o indivíduo pode controlar-se em ambulatório é uma coisa, muitas vezes torna-se impossível compensá-lo em ambulatório. Aí, nesse caso, deve-se internar o paciente, chegar a um controle adequado ou um procedimento mais medicamento e atitudes de orientação para que ele vá para casa com o tratamento e segurança para melhorar o seu estilo de vida. Na verdade, a prevenção é a atitude mais correta para toda a humanidade, para a vida da pessoa. No caso, evitar hábitos que são prejudiciais à saúde, excesso de sal, muito líquido, também poderá exercitar, porque o sedentarismo agrava os problemas do coração, tudo com orientação técnica. Normalmente a pessoa precisa de uma equipe multidisciplinar para que seja feito efetivamente o tratamento. Agora, é interessante você emagrecer, no caso tratando a obesidade, prevenir alteração de lípides que podem agravar a aterosclerose. Além disso, manter sempre condições de higiene e moradia. E os governos tomarem atitude para que possamos reduzir ou acabar com a doença de Chagas. Não se esquecer de monitorar e tratar os pacientes que faziam uso de quimioterápicos, tratamento de soro positivo e também o paciente portador de Covid longo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, assim você não perde nenhum vídeo. Siga-nos no Instagram e nos comentários. Se você tem alguma dúvida e não foi esclarecida, deixe nos comentários. E até a próxima!